Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para dar uma lembrada aí nos assuntos que vocês já tiveram. Um assunto bem importante que cai com certeza no ENAD, que é a NBR 9050, né? Na verdade, todo o assunto de acessibilidade. Alguns conceitos eu acho que é importante vocês firmarem, né? A norma ela foi criada principalmente com o propósito de garantir a questão de autonomia, né, independência e segurança do uso dos ambientes, seja no ambiente externo, né, na cidade, nos equipamentos que a cidade oferece, mobiliários urbanos, etc., como nos ambientes internos, né, acessos aos serviços, a questão de uso, né, dos equipamentos e mobiliários. É importante também lembrar que a acessibilidade ela não é exclusivamente uma garantia de acesso físico aos lugares, mas também uma garantia de acesso cognitivo, né? Ou seja, questões de comunicação, questões de acesso a sistemas informatizados, né? Tudo isso entra dentro do assunto da acessibilidade. Alguns conceitos também que são importantes a gente lembrar e que causam alguma confusão quando vocês vão pensar a questão dessas provas é a questão de acessibilidade e mobilidade urbana. A mobilidade urbana é um conceito são os meios pelos quais, né, é garantida a circulação das pessoas na cidade, nos equipamentos públicos, né, a ideia do ir e vir e de como a cidade, de alguma forma, e todos os equipamentos que nela existem, garantem que as pessoas tenham acesso aos serviços e a tudo que envolve a vida comunitária. A acessibilidade está dentro dessa questão da mobilidade urbana, mas é bom vocês entenderem essa diferença. A mobilidade urbana tem a ver com os meios com que a gente, na verdade, transita pela cidade e acessa os equipamentos, tá? Algumas questões também relativas à adaptação de prédios, principalmente quando a gente tem as questões de história agregadas, ou seja, de patrimônio histórico, é importante vocês estarem atentos a esse tipo de pergunta. É claro que a adaptação de edifícios históricos está prevista na norma e a gente até tem algumas digamos assim, ressalvas, né? Quando se fala, por exemplo, de rampa, quando você está falando de edifícios adaptados, que não são, que é a diferença entre adaptado e adequado, né? O adequado é exatamente aquele que é feito dentro da norma, no presente, né? A maioria dos edifícios já existentes, eles devem passar por adaptações, né? E o patrimônio histórico talvez seja um dos casos mais complicados ou complexos para a gente discutir a questão da adaptação, porque eles estão limitados por outras legislações. Então, é necessário que a gente tenha um bom senso na hora de responder essas perguntas, porque existe sempre uma coisa meio capciosa, no sentido de eu respeito o patrimônio e tenho que respeitar também as questões de acessibilidade. Existem sítios históricos onde não há a possibilidade de uma adaptação, porque isso poderia, digamos assim, comprometer o patrimônio, né? Então, nesses casos, existem recursos do tipo para você poder fazer com que a pessoa tenha a vivência do espaço de outras maneiras, né? Por meio de vídeo, outros equipamentos, outras formas de acesso que não fisicamente ao edifício. Então, na verdade, a gente tem que pensar sempre pelo bom senso. A norma ela é uma norma que, para garantir o acesso de todos, né, aos espaços, equipamentos, as informações de caráter público. E, portanto, quando a gente entra na questão da história, isso também passa a ser um assunto importante da acessibilidade, né? Então, é necessário cruzar, digamos assim, as legislações referentes ao patrimônio histórico para ver até que ponto existe a possibilidade dessa adaptação sem que o patrimônio de alguma forma seja ferido, né? Alguns elementos só, alguns conceitos que eu acho que seria legal vocês também terem claro, que é o desenho universal.
toda a discussão sobre acessibilidade vai passar pela questão do desenho universal. O desenho universal é exatamente a ideia de um desenho flexível, né, que crie, digamos assim, que tenha na sua criação o sentido de equidade, ou seja, de igualdade de uso e de legibilidade. Então ele é adaptado, ele é flexível, ele é um desenho que de alguma forma é inclusivo. Então essas palavras elas são meio chaves e elas vão com certeza aparecer nesses momentos, tá? Uma questão que talvez também aconteça, que é uma coisa que também está se discutindo, que é a tal da tecnologia assistida. O que seria tecnologia assistida? É um conceito que vem se falando bastante, né? Que é exatamente todas as adaptações e até as órteses do ponto de vista de equipamentos e elementos, às vezes tecnológicos, às vezes mecânicos, para ajudar as pessoas a ganharem autonomia, né? Então, desde órteses de ortopedia, né? Então, muletas, equipamentos da área médica, como também sistemas eletrônicos que ajudam de alguma forma a melhorar a vida e a utilizar, digamos assim, a autonomia de uma pessoa que necessita desse tipo de adaptação. Então, hoje a gente vê a tecnologia crescendo bastante nessa questão da tecnologia assistida, pela questão do desenvolvimento de próteses e adaptações do tipo apps até, né, que ajudam de alguma maneira a ajudar a criar, digamos assim, uma autonomia e a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que precisam de um pouco mais de, digamos assim, adaptação do espaço para que ela possa desempenhar com liberdade e respeito, né, às suas limitações. Então é isso. Desejo a todos uma boa prova, né, e espero ter ajudado aí a lembrar um pouco dos conceitos já vivenciados em sala. Até mais!